Bom dia, amados. Mais uma vez estamos aqui juntos e com muita alegria. Eu quero dizer que vocês são mais do que irmãos. Vocês são especiais para nós. Amamos demais a nossa família e vocês fazem parte dessa família, família de Deus. Estamos aqui reclusos ainda, né? Seguindo as normas, mas com o coração cheio de vontade de estarmos juntos, abraçados, confraternizando, fazendo a nossa parte da ceia que nós sempre vamos fazer, né? E dizer para os irmãos que eu estou torcendo, pedindo a Deus, orando a Deus, para que isso passe logo, para que nós possamos novamente estar juntos, confabulando a palavra, orando, louvando, né? Eu e a pastora estamos aqui, digamos assim, não ansiosos, porque a ansiedade não é uma coisa boa, mas estamos assim desejosos em que o tempo passe rápido para que nós possamos estar juntos novamente, em comunhão. E cada um de vocês tem um lado especial para nós. Vocês são maravilhosos, nós amamos vocês, de coração, tenha certeza disso. E eu hoje venho aqui para trazer para vocês uma palavra da parte de Deus, que está no livro de Daniel, no capítulo 1, onde nós vamos aprender o temor de Deus, onde nós vamos ver que nós temos que guardar o nosso coração, guardar nossa alma, nosso espírito, para que nós possamos estar dentro do centro da vontade de Deus. E vamos aprender com esse jovem, como que ele se colocou diante de uma situação, né, num estado de ser cativo, mas não deixou o seu coração ser rachado, não deixou o seu coração ser cortado no meio, ser dividido. Ele se manteve íntegro, ele teve uma personalidade forte, acima de tudo, ele manteve um caráter evangélico. E Daniel nos ensina muito, Sadraque, Mesaque, Abidnego, né? Eles nos ensinam muito a ter fé, perseverar e crer que Deus pode mudar todas as coisas. Aquele que serve ao Senhor, confia em Deus, esse verá. Amém? E aqui diz na palavra do Senhor, no livro de Daniel, capítulo 1, que no ano terceiro do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou nas suas mãos a Joaquim, rei de Judá, e uma parte dos utensílios da casa de Deus, e ele os levou para a terra de Siná, para a casa do seu Deus, que é o Deus em letra minúscula, e pôs os utensílios na casa do tesouro do seu Deus. E disse o rei a Apenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxe algum dos filhos de Israel, da linhagem real e dos seus nobres, jovens em quem não houvesse defeito algum, formosos de aparência, instruídos em toda a sabedoria e sábios em ciência, entendidos no conhecimento e que tivessem habilidades para viver no palácio do rei, a fim de que fosse ensinado nas letras e na língua dos caldeus. E o rei lhes determinou a ração de cada dia, da porção do manjar do rei e do vinho que ele bebia, e que assim fosse criados por 3 anos, para que no fim deles pudessem estar diante do rei, e entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E o chefe dos eunucos lhe pôs outros nomes, a saber, a Daniel pôs o de Beltesazar, a Ananias o de Sadraque, e a Misael de Mesaque, e Azarias Abidnego. E Daniel assentou-se no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse a não se contaminar. Ora, deu Deus a Daniel graça, misericórdia diante do chefe dos eunucos. E disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida, porque veria ele os vossos rostos mais tristes do que os dos jovens, que são vossos iguais. Assim arriscarias a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao despenseiro, a quem o chefe dos eunucos havia constituído sobre Daniel, Ananias, Misael e Azarias: experimenta, peço-te, aos teus servos 10 dias, fazendo que
se nos doem legumes a comer e água a beber, então se veja diante de ti a nossa aparência e a aparência dos jovens que comem porção e manjar do rei. E conforme vires, te hajas com os teus servos. E ele convívio nisso experimentou 10 dias. E ao fim dos 10 dias, pareceram aos seus semblantes melhores. Eles estavam mais gordos do que todos os jovens que comiam porção do manjar do rei. Desta sorte, o despenseiro tirou a porção do manjar deles e o vinho, que deviam beber. Eles dava legumes. Ora, esses 4 jovens, Deus deu conhecimento e inteligência em todas as letras e sabedoria. Mas a Daniel, ele deu entendimento em todas as visões e sonhos. Ao fim dos 10 dias em que o rei tinha dito que trouxessem o chefe dos eunucos, os trouxe diante de Nabucodonosor. O rei falou com eles, e entre todos eles não foram achados outros iguais a Daniel, Ananias, Misael, Azarias. Por isso, permaneceram diante do rei. Queridos, que palavra tão rica em detalhes, tão rica em sabedoria para que nós possamos obter da parte de Deus. Daniel foi um homem retirado da sua terra natal, ainda jovem, para trabalhar. E um dos lugares mais hostis em que poderia se encontrar é o palácio do inimigo. Você imagina, você ser tirado da sua terra, da sua família, ser colocado num lugar hostil, aonde você teria que ser implantado na sua vida todos os costumes daquele rei, todas as diretrizes daquele reinado, aonde a sua alimentação seria totalmente mudada. E o importante que você pode ver aí, que mudaram o nome deles, trocaram o nome deles, mas não trocaram a sua característica como servo de Deus, não trocaram o seu caráter. O que eu quero dizer para vocês é que esse mundo tenta nos mudar, tenta mudar o nosso nome, tenta mudar nosso conceito, tenta dizer para você que você não é o que você parece, você ainda é aquela pessoa do passado, que você ainda é aquela pessoa, eles não te conseguem ver você daquele jeito. Mas isso são as artimanhas do inimigo tentando trazer para você, afugentar, trazer para você terror, trazer medo, dizer que você não é servo de Deus, que você não tem as características disso. Não acredite nisso. Pois o inimigo é mentiroso. Ele vai tentar de todas as formas, mas maior é o que está em você, que é o Senhor Jesus, é o poder de Deus na sua vida. E assim como Daniel perseverou e não quis se contaminar com os manjares daquele mundo, daquele momento, assim eu quero te dizer que você não tem que também compartilhar com os manjares que estão sendo apresentados na sua frente. Você tem que ser fiel ao Senhor, buscar dentro de Deus o que Deus tem para você, o alimento saudável que Deus tem para você. E aqui diz, mesmo num lugar tão adverso, ele se levantou corajosamente com um lembrete em meio à cultura pagã vigente. O que nós estamos vendo nesse mundo são culturas pagãs se levantando cada dia. Nós temos visto isso em diversos países, né? Que eles cultuam elefante, cultuam Deus Buda, Maomé e outras coisas mais. O homem tem sede de conhecimento, só que quando o conhecimento não é canalizado para as coisas de Deus, ele busca coisas vãs, pagãs. Ele tem um vazio dentro de si. Todos nós, quando nascemos vazio, temos um vazio. E esse vazio só pode ser preenchido por Deus. Quando Jesus Cristo entra em nossa vida, quando ele preenche o buraco, a lacuna que está aqui dentro de nós, porque todo homem natural, quando nasce, ele já nasce ruim, ele já nasce perverso, ele já nasce com vazio dentro de si. E ele vai conhecendo a palavra de Deus. Você vê que a criança, ela instintivamente, tem crianças que beliscam, tem crianças que batem, tem crianças que fazem isso, não porque ela é maldosa, não porque ela quer fazer isso. É natural. Mas quando uma criança é tratada com carinho, com amor, com educação pelos seus pais, ela tem de ser o quê? Uma criança obediente, tem de ser uma criança amorosa, tem de ser uma criança bondosa. Nós podemos ver. Mas quando ela vê dentro do seu lar violência, agressões, palavrões, pai batendo em mãe, mãe batendo em pai, o que essa criança vai ser, amados?
Você acha que essa criança tem tendência de ser uma criança bondosa, carinhosa? Ela passa a ser fruto do meio. Ela passa a ser fruto do meio. Instintivamente. Os psicólogos aprovam isso. Os psicólogos estudam sobre isso e eles dizem que o que você faz dá exemplo a uma criança fazer. Então tenha cuidado. A gente sempre orienta os pais novos, né, para que eles tenham cuidado com seus filhos, com o que falam perto dos seus filhos, com o que eles fazem perto dos seus filhos, porque as crianças copiam. Então nós também, como evangélico, como servo de Deus, temos que copiar as coisas boas que Deus deixou na sua palavra para nós. Vamos copiar o que Daniel fez. Não se contaminou, buscou fugir da presença das coisas do mal. E aqui diz que a cultura vigente, né? Apesar apenas um só Deus, não há quem possa impedir a sua mão. E Deus foi de forma brilhante, maravilhosa com Daniel. Ele teve misericórdia de Daniel. Os legumes, a água que ele bebia, era suficiente para ele se alimentar, para ele estar forte na presença daquele rei e mostrar que ele tinha um Deus na sua vida que vivia constantemente agindo na sua vida. E nós não precisamos de mais nada a não ser de Deus na nossa vida. Não precisamos de outras coisas, simpatias e rezas e isso e aquilo. Nós precisamos de Deus na nossa vida. E o que Deus nos dá, o alimento espiritual que Deus nos dá, a água cristalina que desce do trono da graça de Deus, é suficiente para nos abençoar. E o rei da Babilônia, Nabucodonosor, conquistou o território de Jerusalém. Levou cativo o rei muitos utensílios para casa e colocar na adoração ao seu próprio Deus. O Nabucodonosor, quando levou esses jovens para a sua presença, ele tinha uma estratégia. 3 anos esses jovens passariam aprendendo as suas normas, leis, estudos, para servir ao seu próprio reinado. E o que é interessante, né? Que nós sabemos que o estudo é importante. Estudar é importante. A palavra de Deus precisa ser estudada, porque ela vai te dar esclarecimento de coisas que você vai usar e precisa na obra de Deus. E você vê que sem estudo nada acontece. Sem estudo entra uma grande palavra que diz assim, ignorância, falta de conhecimento. E a palavra de Deus fala aqui, por falta de conhecimento, o povo pereceu. E conhecimento da palavra de Deus. Entende, irmãos? Que é até engraçado, uma certa vez eu ouvi um pastor dizer que até queimadura tem formação. Até uma queimadura tem formação. Brincando, uma brincadeira, né? Ele disse que queimadura tem 1º grau, tem 2º grau, tem 3º grau. Então nós temos que também estudar. Amém? Olha, que isso, né? Então vamos lá. Daniel, quando ele chega à Babilônia, irmãos, o Nabucodonosor ordenou que trouxesse ao palácio jovens bonitos, instruídos, que fizessem parte de uma classe alta da população, entendeu? E quando ele chegou ao reinado de Nabucodonosor, já sabiam quem era Daniel, aqueles jovens já foram separados para estar a serviço da corte, entendeu? O rei já preparou eles, tanto é que o eunuco, o chefe dos eunucos, já tinha separado aquele grupo e mudou os seus nomes. Isso é uma coisa que é interessante. Por que mudar os nomes, né? Por que não mantiveram os nomes deles normais? Porque eles estavam sendo preparados para estar na corte. E com aqueles nomes judeus, eles não poderiam servir ali. Então tinha que ter um nome característico daquele reinado, onde o rei ordenou ao chefe dos eunucos que fosse dado outros nomes a eles. Eles não tinham como evitar. Não tinham força para dizer que não queriam os nomes, mas o seu coração foram fiéis à vontade de Deus. E eu quero dizer isso para você, seja fiel à vontade de Deus. Podem até tentar mudar o seu nome, podem até acusarem vocês de alguma coisa, mas não podem tirar de dentro do coração de vocês a salvação e o amor pela palavra de Deus. Sejam firmes nesses momentos tão difíceis, mas o caráter evangélico não podem roubar de vocês, como não roubaram de Daniel. Ele se manteve ali fiel, não se contaminou com os manjares, não bebeu vinho, estava dentro do império inimigo, dentro de uma situação difícil que ele não tinha o que fazer para mudar, mas ele confiou no Deus, que Deus poderia
transformar aquele local num local que ele pudesse conviver, mesmo no território inimigo, mas ele pudesse estar sem ser contaminado. E assim foi. Daniel se manteve firme na presença de Deus. Firme. E foi oferecido todas as bebidas e comidas e eles não aceitaram. Mantiveram-se comendo legumes e bebendo a água. Então, queridos, o rei, ele pode até, um império, um reinado pode até tentar mudar as características das pessoas. Mas quando você está firmado no Evangelho, não adianta. Deus olha por você, Deus olha pela sua vida, Deus guarda a sua família, Deus guarda a sua casa, praga nenhuma te alcançará, entendeu? Então você tem que acreditar o seguinte, que tudo pode passar. A única coisa que não pode passar é a fé em Cristo Jesus. As adversidades passam, as lutas passam, as epidemias vão passar em nome de Jesus. Mas o que eu quero dizer para você, seja firme, vigilante, guarde no seu coração. Daniel foi provado a todo instante. Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, você vai ver na passagem, na continuação da história, que Sadraque, Mesaque e Abednego foram lançados numa fornalha. Daniel foi lançado na cova dos leões, depois que o Império Babilônico foi invadido pela Síria, que tomou o Império Babilônico. Daniel passou por mais uma prova. Foi lançado na cova dos leões. Os leões famintos, mas não devoraram. Por quê? Porque talvez os leões estavam com problema dentário, ou talvez porque Daniel tinha um cheiro diferente que eles não gostaram. Não, porque o Senhor estava com Daniel. E o Senhor está contigo. O Senhor está na sua casa contigo, guardando a sua família, guardando seus filhos, guardando a todos aqueles que você ama. Eu quero dizer nesse momento, quero trazer para você o que te traz esperança, o que te traz alegria, o que pode fazer pela sua vida diferença. Hoje, o que pode mudar a sua vida, o que pode mudar toda a sua história é Cristo Jesus. Não tem nada. Hoje nós não podemos fazer o que nós queremos por nós mesmos, porque nossa vida está entregue na mão do Senhor Jesus. Porque se nós tentássemos fazer algo por nós, pecaríamos, erraríamos e não seria perfeito. Mas o que Deus pode fazer por você é perfeito e agradável. Amados, que o Senhor Jesus possa estar te abençoando, guardando você nesse momento difícil, guardando você nesse momento de recluso em sua casa, aqueles que estão trabalhando, que o Senhor possa te guardar no seu trabalho, que o Senhor guarde a sua família, que o Senhor te abençoe, que o Senhor esteja em sua vida. Nós te amamos muito e que o nosso Deus possa te abençoar. Quero fazer uma pequena oração para não tomar muito tempo desse vídeo. Pai querido, Pai amado, meu Pai celestial, meu Deus tão maravilhoso, meu Paizinho querido, todos aqueles que estão agora, Senhor, vendo esse vídeo, Senhor, assistindo, meu Pai, essa palavra que foi ministrada aqui, uma pequena palavra, mas que eles sejam alcançados por essa palavra. Senhor Deus, abençoa a tua igreja, abençoa o teu povo, meu Pai. Guarda-os, Senhor, na tua poderosa mão. Tenha teu povo, Senhor, guardado, Senhor. Livra-os de todo mal. Meu Pai, que não falte nunca os recursos, meu Pai, materiais que precisamos. Abençoe com toda sorte de bênçãos espirituais. Abençoe, meu Pai, as dispensas dos teus servos, meu Pai. Traz alegria, que depressão não venha tomar conta do teu povo nunca, Senhor, mas que o Senhor venha preencher o coração de cada um, meu Pai, com a tua alegria, que nos basta, meu Pai. A tua palavra diz que a alegria do Senhor é nossa força, meu Pai. Os abençoe, meu Pai. Guarde a cada um nesta manhã, meu Pai, desse dia. Ó, meu Pai, que eles tenham um dia abençoado por Ti, meu Pai, que sejam visitados pelo Teu Espírito, meu Pai. Os visita, Senhor, a cada manhã, a cada noite. Guarda o sono deles, meu Pai. Quando eles forem dormir, que eles durmam em paz, tenham tranquilidade, na confiança do Senhor. Tudo isso vai se passar, meu Pai, mas que nós possamos tirar um grande aprendizado de tudo isso. Enquanto aqui na terra estivermos, meu Pai, que a nossa vida seja para louvor e adoração do Teu santo nome, para que nós possamos pregar o Teu Evangelho, porque nós somos carentes do Teu amor, somos carentes da Tua misericórdia. Meu Deus, abençoa meus irmãos. Estou com muita saudade deles, oh Pai, muita saudade dos meus irmãos. Pai amado, irmãos queridos que eu amo, meu Deus. Guarda essas vidas, meu Pai. Livra-os de todo o mal, meu Deus.
Conduza-os, meu Pai, com sabedoria, assim como Daniel, Senhor, se guardou, meu Pai. Assim como Daniel foi vigilante, meu Pai, e não se contaminou. Que meus irmãos sejam guardados por Ti, meu Pai. Guarda eles, meu Pai, como eu amo meus irmãos. Eu te agradeço em nome de Jesus, meu Pai. Que eles tenham um dia muito abençoado na Tua presença. Um beijo a todos. Que Deus os abençoe. Amém.